Afinal de contas, o que tem de tão especial nas paletas Mothership da incrível Pat McGrath? Vem comigo que eu vou contar pra vocês agora. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô super empolgada em fazer esse vídeo pra vocês, esse conteúdo, porque eu sou super fã da Pat por tudo que ela representa, uma maquiadora negra, britânica, com o título de Dama Britânica por ser tão influente no mundo da beleza e no mundo da moda, nomeada por nada mais, nada menos do que Rainha Elizabeth, tá? Não é pouca coisa não, gente. Não é pouca coisa mesmo. E principalmente, né, por ela trazer essa questão do desejo, essa questão da representatividade negra no mundo da beleza, não só como uma marca de luxo, sabe? Mas em criar esse efeito sobre nós, onde é possível fazer algo do mundo das passarelas na realidade. Vocês lembram quando ela criou aquele kit que tinha as lantejoulas e o pessoal colocava as lantejoulas nos lábios? Porque a expressão que ela traz pra gente é justamente liberdade, criatividade através da maquiagem. Então a Pat é tudo isso e pouco mais. Por conta disso, quero falar exclusivamente sobre as Motherships. Porque eu escolhi as Motherships. Poderia ser muito bem 10 anos de Mothership, mas não é, porque a Pat, ela criou sua linha de maquiagem em 2015, tá? Sendo que, neste período, ela fazia somente as coleções cápsulas. Quem lembra do Gold Lust, que foi um daqueles pigmentos que ela utilizava, aquela cor dourada, que é uma cor chefe. Se não tiver dourado em algum produto dela, tem alguma coisa errada. E ela fazia essas coleções cápsulas que se esgotavam assim super rápido. Então, em 2017, que ela criou a linha de maquiagem permanente. E aí, na linha de maquiagem, teve o início com as 3 primeiras Motherships, que foram a Subliminal, a Sublime e a Subversive. Eu só tenho as primeiras duas. A Subversive é essa tom de rosa que toda vez que eu tento comprar ela tá esgotada. Mas eu acho que dessa vez eu consegui. Tô aguardando chegar. Mas aí, falando sobre 10 Motherships, meu intuito aqui é falar sobre comparações entre as paletas, tá? E curiosidades que eu descobri quando eu resolvi fazer o que, gente? Uma planilha. Sim, essa planilha que vocês estão vendo aí, onde eu coloquei as sombras lado a lado, e aí eu fui descobrindo um pouco sobre mais detalhes da paleta. Nós vamos falar sobre a anatomia da Mothership. O que significa isso? Como você espera receber uma Mothership? Para começar, quando você compra uma paleta da Pat, no caso a Mothership, você espera sombras com acabamentos surreais. Surreais mesmo, gente. São acabamentos especiais que são brilhantes, glicerinados, holográficos, cromados, tricromados. Então, você vai esperar uma sombra com esse tipo de acabamento. Você não compra Pat por causa das sombras mate. Você compra Pat por causa das sombras especiais. Primeiro ponto, tá? E aí, são paletas caras, são paletas que vêm com 10 sombras cada. Cada paleta vem nesse tipo de estojo aqui, sendo esse detalhe aqui pra você abrir como se fosse como eu poderia dizer? Aquela coisa pra você guardar, né? Literalmente são embalagens super artísticas, todas com o logo, o nome da paleta, né? Cada paleta vem com 13,2 gramas. Essa aqui é a minha primeira paleta, inclusive, que foi a Subliminal, a paleta que tem a primeira dela da linha, né? E aí, dentro da caixa, você vai encontrar isso aqui. É um card, tá? Um card preto que vem todos os nomes das sombras. Agora que eu vi que estava de cabeça para baixo. E nesse card aqui
você vai ter o nome das sombras, incluindo no final aqui que tem as sombras especiais, são os nomes de acabamentos também. E aí vem o grande detalhe aqui, mostrando a paleta. As paletas são esse formato, paletas pretas, que inclusive sempre fica, né, a bendita da digital aqui. Mas são paletas pretas com a parte traseira dourada. E aí abrindo aqui, opa, tem o logo, né, um logo que você consegue sentir aqui a textura, dourado. E aqui estão as 10 sombras. Ela tem também o espelho, se vocês verem aqui o detalhe, é um espelho todo bisotado, tá? É uma coisa extremamente diferente que a gente observa na paleta dela, porque, né? Como assim você vai bisotar um espelho e colocar na paleta? Isso é mais caro. Então, sim, são produtos caros, são $125 cada paleta, que convertendo lá no site dela, hoje estaria cerca de R$680. Lembrando que o site da Paty entrega aqui no Brasil, porém, eu, Dani, já digo logo, não recomendo comprar diretamente do site dela por conta da taxa de impostos do Correio Brasileiro. Então, é muito mais prático você pagar um pouco mais e comprar na loja de confiança. Por exemplo, eu compro muitos produtos da Paty com a Nova Beleza, com a Camila, e pra mim acaba sendo melhor, tá? Com as 10 sombras, em conjunto aqui, nelas vão estar as sombras mate e as sombras com shimmer, um certo metalizado, né, um brilho não tão potente assim. Já essas 4 aqui são as sombras finais, as sombras que consideramos especiais. Por que são especiais? Vou falar para vocês aqui que oficialmente as sombras especiais, elas têm 3 acabamentos com nome oficializados. Quando eu falo nome oficializado, é exatamente o acabamento Blitz, o acabamento VR e o acabamento Astral. Essa 4ª sombra aqui, ela é considerada especial porque ela tem uma fórmula parecida com alguma dessas outras, mas não necessariamente ela tem um nome específico. Uma coisa que eu observei quando eu fiz essa planilha é que tem as sombras numeradas. Eu não sei exatamente o porquê de receber uma numeração, eu até fiquei imaginando se de repente as sombras numeradas, elas tinham alguma associação com os kits que ela faz, que na maioria das vezes são kits limitados, né? Tipo o Lust Gold 001, o Dark Star 006. Não sei se tem alguma associação, tá? Se alguém souber, por favor, comenta aí. Mas é isso. Então, as sombras especiais são exatamente essas: Blitz, Astral e VR. E o VR significa Virtual Reality, ou seja, realidade virtual. Por quê? Porque as sombras VR e também a Astral, elas são sombras glitterinadas. Elas são sombras com um brilho assim surreal, com uma textura muito fininha, porém glitterinadas até a paleta Mothership 6. Por quê? Porque na Mothership 7, que é a Divine Rose, a sombra VR, ela ganha uma nova formulação, que é o acabamento cromado. E na Mothership 8, que é a Divine Rose 2, ela ganha a formulação do acabamento triochrome, ou seja, tem 3 cores de sombra ali naquela única sombra que é a Sextraterrestrial, aquela sombra rosa super ultra mega famosa. Então ela mudou a formulação nestas 2 paletas, a Mothership 7 e a Mothership 8. E aí, falando sobre o acabamento, eu quero comentar com vocês sobre o acabamento Blitz. O acabamento Blitz normalmente são essas sombras aqui. São sombras com mais saturação de cor, ou seja, é aquela sombra que você encosta o dedo, ela simplesmente
pigmenta. É uma sombra também que, além de ter essa saturação, ela pode ter um efeito ou outro em alguma outra paleta. O que isso significa, pode ser que ela tenha um pouquinho de efeito furta-cor, algum efeito holográfico em alguma outra paleta. Então, as sombras Blitz são esse pontinho de cor que você vai ver nas Motherships, tá? Algumas têm, tipo, a Sublime, ela tem o verde, a Midnight Sun, ela tem o roxo, a Bronze Seduction tem o vermelho. Então, basicamente, é isso. E aí, falando também um pouco sobre as cores nas paletas, uma coisa interessante que eu observei é que todas as paletas, com exceção da Mothership 4, que é a Decadence, a primeira sombra, ela chama-se Skin alguma coisa. Skin Glow Nude, Skin Show Glow, cadê? Skin Show Divine Glow, Skin Show Moon Glow, enfim, se vocês olharem nessa planilha que eu fiz, as sombras têm esse nome. E aí, comentando sobre a questão da Mothership 4, a Decadence, a Mothership 4, ela é uma paleta que eu não tenho, tá? Das 10 paletas aqui, eu tenho 7 paletas. Ela foi uma paleta de edição limitada da época do Matte. Ela foi uma parceria que a Pat, ela fez com o Baile Matte. E essa paleta, ela se remete a joias. Logo, todas as sombras desta paleta são sombras metalizadas, são sombras com shimmer e não tem nenhuma sombra especial nessa paleta, tá? Então, por isso, assim, eu não fiz questão de comprar essa paleta, porque eu espero as sombras especiais, né? Mas fica essa informação pra vocês, tá? As sombras mate, né, elas têm um nome também, que são Extreme. Normalmente ela é Extreme alguma coisa, Extreme Black, Extreme Plum, Extreme Burgundy, enfim, elas são sombras bem pigmentadas, tá? E na sua maioria sombras escuras. E uma coisa interessante aí que eu observei foi que a sombra Extreme Black, que é essa sombra aqui, ela é uma sombra que se repete nas 3 primeiras Mothership. Mothership 1, 2 e 3. Subliminal, Sublime and Subversive tem essa sombra preta. Também a sombra Skin Show Nude, que é essa sombra aqui, ela se repete também na Mothership 7, que é a Mothership Divine Rose, tá? Tem outra sombra também que se repete, que é a Astral Ghost or Child, que ela se repete na Mothership 2 e na Mothership 3. A Mothership 2 é esta aqui, a Sublime, que tem a sombra Blitz verde, né? Como eu comentei com vocês, olha a sombra Extreme Black aqui mais uma vez, tá? Então, essa sombra Astral or Child é esta sombra, Astral Ghost, é essa sombra aqui, né? Com esse fundinho mais lilás, que acaba se repetindo na sombra, na paleta, né? 2 e 3. Tá? Não tem sombra VR na Mothership 5 e nem na Mothership 9, que é a Utopian, que é essa sombra glitterinada especial. Nas duas paletas da Divine Rose, tanto a Mothership 7 quanto a 8, elas não têm sombra Blitz. Eu acredito até porque elas foram paletas inspiradas em rosas, então ela não tem aquela cor, vamos dizer assim, aquele pontinho de cor focal, tá? Outro detalhe importante aqui é a paleta que ganhou o prêmio, o selo da Allure, que é a Bronze Seduction. Inclusive, é uma das minhas paletas favoritas, porque tem muita gente que fala que as cores entre si não são fáceis de combinar, mas inclusive a minha é a versão da loja Bergdorf Goodman, por isso essa embalagem lilás, linda, maravilhosa, edição limitada. Mas assim, pra mim,
é uma seleção de cores que tem tudo a ver, assim, uma com as outras. E uma coisa muito legal é que as cores em si, pra mim, elas são perfeitas para a pele negra, tá? Eu tenho essa sensação de que as cores conversam muito bem de uma forma usável, tá? Uma coisa também que eu acho bem interessante comentar é que, no geral, as Mothership, elas são paletas que você consegue utilizar no seu dia a dia, trazendo um look mais básico ou um look mais trabalhado. Aí vem aquela questão, mais uma vez, de trazer a maquiagem da passarela para o nosso dia. E a Paty, ela tornou isso possível com esses acabamentos, sabe? Esse glow, esse brilho todo que essas paletas têm. Inclusive, nessa paleta da Bronze Seduction Mothership 5, pra mim, foi aqui que as sombras mate da Paty começaram a apresentar uma melhora na formulação, tá? Porque as sombras mate da Paty, principalmente as primeiras paletas, elas são muito secas ao toque. Elas são pigmentadas, mas você sente uma sombra dura, sabe? Um pouco mais seca. E aí você, quando vai aplicar, você tem ali tem que tomar um certo cuidado para não manchar. E aí, a partir da Bronze Seduction, elas começaram a ficar um pouco mais macias. Mas foi na Divine Rose a 7 que realmente elas ficaram mega macias, né? Tanto é que foi a partir da 7 que começou a ter uma mudança de fato nas formulações das paletas, né? As sombras VRs, elas ganharam acabamentos novos, as texturas também ficaram mais cremosas, aquela textura creamy powder. Então foi ali que a coisa também começou a ficar mais power. E uma coisa também interessante, importante comentar com vocês, é que as sombras da Paty, ela tem uso de forma seca ou molhada. As sombras brilhosas, vocês podem ver que ela sempre tá utilizando ali nos tutoriais esse produto, que é o Miron, que é esse produto aqui. Eu só mudei a tampa dele para poder ficar mais fácil, mas ela utiliza muito esse produto para poder deixar as sombras com um acabamento mais intenso, a cor mais pigmentada. E por conta disso, ela também acabou criando aquele Intensify Eyes, né? Que é feito especialmente para utilizar com essas sombras de acabamento especial dela também, tá? Então, gente, agora teve o lançamento da Mothership 10, né? A Moonlight. E eu tenho que fazer resenha dessa paleta ainda pra vocês. Mas eu posso dizer pra vocês aqui que as 3 paletas que eu considero mais usáveis da Paty são a Bronze Seduction, que é a Mothership 5, porque, como falei, eu acho que as cores, elas combinam entre si, especialmente para uma pele negra, tá? A Mothership 7, que é a Divine Rose, eu acho as cores dessa paleta super elegantes. É uma paleta neutra, mas com aquele toque de delicadeza, né? Rosas. E, ao mesmo tempo, você consegue criar um look que vai do dia pra noite. E acho também ela super especial pra peles mais claras, sim, tá? Porque ela tem esses tons mais clarinhos, então eu acho muito bonito. E por fim, o recém-lançamento, que é a Mothership 10, a Moonlight. Ela também veio com uma gama de cores mais neutras. As sombras especiais estão com cores lindas, eu acho muito incrível como a cor na pele negra e a cor numa pele clara, os tons ficam diferentes entre si, sabe? Mas essa paleta também, pra mim, é uma paleta super usável também da Paty. Então, assim, se eu fosse começar por uma paleta hoje, eu iria avaliar essas 3 sugestões. A não ser que você seja uma pessoa que gosta de cor, tá? Se você gosta de cor, pensa aí numa cor favorita. Eu, por exemplo, sou apaixonada por azul, então a Mothership Subliminal, que tem o azul, eu amo, eu adoro. Se você gosta do verde, pensa na Sublime. Se você gosta do roxo, pensa na Midnight. Enfim, avalie essa questão. E, por
afim, se você gosta de uma coisa diferentona, eu super indico a Mothership 8, que é a Divine Rose 2, que tem aquela sombra bem diferente, que é tricromada, né? Lembrando também que as paletas da Pat você consegue adaptar sim para usar como iluminador, como blush, como contorno também. Não são todas, por exemplo, nessa Mothership Subliminal, eu não consigo ver aqui uma possível cor para usar de blush, né? Mas, por exemplo, uma pessoa de pele clara consegue usar um pouco esse tom aqui como um possível contorno, um possível... eu diria que seria mais um contorninho, tá? Mas as outras paletas dá pra você usar. Inclusive, ela faz muito isso. Ela usa muito as sombras como blush, tá? Aproveita e já me fala aí qual a paleta favorita de vocês da Mothership. Eu não comparei com nenhum quad, nenhum quarteto ou as outras paletas menores dela, porque o foco foi as Motherships, tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus. Grande beijo e até a próxima. Tchau!